Graça e paz, meus queridos. Hoje temos o culto à quarta missionária e com a presença da palavra do pastor Gilson Santos, da Primeira Igreja Batista Laia Amélia Rodrigues. E desde já agradecemos, em nome da pastoral, da proclamação, missões, agradecemos ao pastor pela sua disponibilidade em estar conosco aqui, nos trazendo uma palavra, uma reflexão. Meus queridos, lá em Salmo 4, versículo 8, é um versículo assim que eu gosto muito, né? Porque fala da paz em Deus. Quando diz que quando vou dormir, meu coração está em perfeita paz e tenho um sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. E só o Senhor mesmo para nos dar segurança, nos dar paz em meio a tantas dificuldades, tribulações, né? Que estamos passando nessa pandemia. E só o Senhor mesmo para nos dar essa segurança, essa certeza de paz, a paz que excede todo o entendimento, não é? E quando confiamos no Senhor, né? Quando sabemos que o Senhor está cuidando de nós, quando ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e direi do Senhor, ele é o meu Deus, é o cuidado de Deus. E a fidelidade, a sua bondade sobre as nossas vidas, e essa certeza que nós temos, né, de confiar, e mesmo em meio a tantas lutas que passamos, mas o Senhor, ele nos guarda. Queridos, vamos estar orando agora, neste momento, agradecendo ao Senhor, né, por mais um dia que Ele tem nos concedido, pela tua fidelidade e bondade. Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade em nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, através de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque tu podes fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E queremos colocar diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, queremos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, mas na certeza de que no momento certo o Senhor vai responder, Pai. Muito obrigada, Deus, por este momento de culto a Ti, onde Tua igreja se reúne para prestar um culto ao Senhor. Que o Senhor venha receber, Pai, aquilo que estamos oferecendo a Ti. Deus, eu quero também colocar diante do Senhor, Deus, os missionários que estão nos campos, que estão ali trabalhando, Senhor Deus, estão cumprindo o Teu ID, que o Senhor vai estar sustentando, fortalecendo a vida de cada um. E que nós aqui, ó Deus, possamos estar também fazendo a nossa parte, que possamos estar aqui segurando as cordas, que possamos estar aqui, Senhor Deus, intercedendo, contribuindo, Senhor. Mas acima de tudo, Deus, que possamos colocar a nossa vida a teu dispor. Continua com a tua igreja, abençoando a liderança da tua igreja, dando discernimento, dando orientação em tudo, Senhor. Queremos também te agradecer pela vida do pastor Gilson, pela sua família, abençoe o seu ministério ali em Amélia Rodrigues. Ó Deus, muito obrigada, Deus, por tudo, Senhor. Só temos que te agradecer, porque a cada manhã as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. E é em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão
lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ainda na Tua presença, Senhor, nós queremos Te louvar, Te agradecer, Pai Santo, pelas bênçãos alcançadas, Pai. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Tu has de fazer em nossas vidas, Senhor. Oh Deus, obrigado, Pai, porque levantamos e o dia já estava pronto, Pai. Deus, o Senhor cuidou da nossa alimentação. Senhor, quantos livramentos, meu Pai, o Senhor nos deste nesses dias, meu Pai, que nós nem sabemos.
Mas estamos aqui, meu Pai, de coração, para te agradecer, meu Pai, por tudo e te pedir perdão pelos nossos pecados. Senhor, muito obrigado pelas nossas vidas. Cuida, Senhor, das nossas famílias, Pai. E também cuida, meu Pai, com a tua misericórdia, das pessoas que nesse momento se encontram enfermas, Pai. Oh, Deus, vai de encontro, meu Pai, os hospitais, as UPA, meu Pai, as casas. Oh, Deus, são muitos doentes, são muitas pessoas precisando de um milagre, precisando de um ar para respirar. Oh, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vá de encontro, meu Pai, a essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, eu também te peço, meu Pai, agora humildemente, Pai, pela vida dos missionários, meu Pai, que estão indo nos 4 cantos do mundo, meu Pai, pregando o teu evangelho, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, com a tua misericórdia, Senhor, vai, meu Pai, de encontro, meu Pai, os missionários, saciando as necessidades, Senhor, ajudando, meu Pai, em tudo que for preciso. Senhor, abençoa as tuas igrejas, meu Pai. Levanta, meu Pai, os quebrantados, caídos, Senhor. Oh, Deus, cuida, meu Pai. Desperta, meu Pai, que haja um avivamento em nossas vidas nesses dias difíceis, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esse momento especial. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, Senhor, que está escondida em nossos corações. Oh, Deus, coloca amor em nossas vidas, meu Pai, para que nós possamos olhar para o nosso próximo com amor. Louvado e exaltado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor eternamente. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Pai, orando pelos enfermos, orando pelas pessoas necessitadas. Que o Senhor, meu Pai, vá ajudando a cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa as famílias, Deus. Guarda, meu Pai, o teu povo, Deus. Protege e livra de todo mal. Essa é a oração que eu te faço, Senhor, agora e eternamente, em nome do teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive para sempre, sempre. Amém. Glorificado seja o Senhor eternamente. Amém. Graças a Deus. Não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva o poder de transformar. Hoje, há pessoas enganando com o poder. Há pessoas querendo obter lucros com o poder. Mas, na verdade, isso não é de hoje. A Bíblia nos fala, no capítulo 8 do livro de Atos, sobre a história de Simão, o mago. Como ele enganava as pessoas com o seu poder. Mas quando ele encontrou os apóstolos, quando ele viu o que os apóstolos faziam, ele percebeu que havia encontrado um verdadeiro poder. Mas acostumado com a ideia de ter lucro, ele tentou comprar este poder. E ele foi repelido, repreendido pelos apóstolos que disseram que viria uma grande desgraça sobre a vida dele. E por isso, ele caiu em si e disse: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. E os discípulos disseram o seguinte: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. O verdadeiro poder não é o poder do dinheiro. O verdadeiro poder não é fruto da amargura do pecado. O verdadeiro poder é o poder que transforma, poder que vem de Deus. Viva o poder de transformar. Sou a Rebeca Pereira, eu moro no Paraguai e hoje eu vou estar orando pelos missioneiros.
Papai do céu, obrigada pela vida, pela saúde, por tua graça e misericórdia sobre nós. Te peço pelos missioneiros, seus trabalhos e seus familiares. Ajuda e guarda cada um, que o teu evangelho chegue a todo mundo. Te peço pelas crianças do PEP, pelas crianças que não têm comida nem casa, que elas te conheçam como Senhor e Salvador. Eu oro com o perdão dos nossos pecados. Amém. Tchau.
Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Senhor, por mais uma oportunidade, Deus, de louvar o teu nome, de buscar a tua face, de te engrandecer, Pai, porque só tu és digno, Senhor. Nós estamos, ó Deus, aqui porque nós cremos nesse amor verdadeiro, que é o amor do Senhor para conosco. Ó Deus querido, nós também queremos agora clamar, meu Senhor, pelo país, pelo Brasil, pelo nosso Brasil tão rico, tão lindo, mas tão cheio de controvérsias, Senhor, tão cheios de impiedade, Senhor, tão cheio de homens que não conhecem o teu amor e a tua palavra. Mundo de injustiça social, mundo, Brasil que o povo sofre, que o povo padece por falta, Deus, desse Deus poderoso e criador. Louvamos e engrandecemos o teu nome, meu Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Aceita, meu Senhor, a nossa adoração que fazemos a ti. Sabemos que se nós não clamarmos, Senhor Deus, as pedras vão clamar. Envia os teus mensageiros, os missionários, líderes, capacita, Pai, a cada um deles para levar o teu evangelho, o evangelho genuíno, o evangelho da cruz. Não é um evangelho qualquer, é o evangelho da cruz, onde ali o Senhor derramou o seu sangue para salvar a humanidade, Pai. Temos visto tanta coisa, temos visto tantas maldades, tanta falta de amor. Ó Deus, gera esperança, gera amor em cada coração, Pai. Principalmente daqueles que estão, meu Senhor, sofrendo, sem essa esperança, sem essa certeza. Muitos estão morrendo sem Jesus, porque, meu Deus, nós, como cristãos, estamos omissos. Tenha misericórdia, Deus, da nossa nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos a cada dia, meu Senhor, levar ao mundo a Tua palavra, viver a Tua palavra também, porque através de nós, através do nosso testemunho, eles sentirão vontade de Te conhecer. Eles vão querer também conhecer esse Deus poderoso que transforma a vida, que traz alegria, que traz paz e que traz esperança, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Deus, abençoa as autoridades que foram constituídas pelo Senhor. A Tua palavra manda que nós oremos pelas autoridades. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor, para clamar por cada segmento do nosso Brasil, da nossa nação, Pai. Nos ajuda como servos teus a cumprir o teu ídolo, Pai. E em nome de Jesus, abençoa teu povo espalhado por toda a face da terra. Visita aqueles que estão passando por um momento de aflição, de dor, de tristeza, de luto. São muitos os sofrimentos, meu Senhor, do nosso povo. Mas nós cremos num Deus Todo-Poderoso que pode mudar esse cenário. E é para isso, Pai, que nós te entregamos esse Brasil, entregamos essa nação e confiado no teu amor, nós iremos proclamar que só Jesus Cristo salva, só o Senhor é poderoso para mudar, para transformar. Nos ajuda, nos ensina, gera cada vez mais, Senhor, amor no nosso coração, para levar a Tua palavra e proclamar o Teu reino. É no Teu nome, no nome santo de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Boa noite, meus queridos e amados irmãos da Igreja Batista Sião. Que alegria estar aqui com vocês nesta noite,
Obrigada, Ana Cláudia, pelo convite, pela oportunidade de poder falar a esta amada igreja, né? Igreja Batista Sião, meu querido pastor Walter, Mariette. Um abraço e um cheiro para todo mundo, viu? Saudade de vocês. Esperamos que muito em breve possamos nos ver pessoalmente, né? Passando aí essa pandemia. Hoje é a segunda quarta-feira do mês, né? Então é a quarta-feira de missões, a noite de missões. E a irmã Ana Cláudia, que é a promotora de missões da igreja, me pediu, né, para poder fazer a reflexão de hoje à noite. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Missões faz parte da minha vida. Eu gosto de dizer que eu sou fruto da obra missionária. Não apenas no sentido de ter sido alcançado para Cristo, mas de ter sido despertado para o pastorado. Eu comecei a minha jornada missionária nas obras missionárias da igreja, as viagens para Wagner, as viagens para Mutuípe, as idas à congregação lá em Vila Mar, o Portas Abertas, foram obras missionárias da igreja que influenciaram significativamente na minha formação, no meu chamado. Na época era dirigido pelo pastor Carlos André e posteriormente acabei substituindo ele nesse ministério e fiquei aí por mais de 7 anos trabalhando com a obra missionária, com as congregações, Gamboa de Baixo, que tivemos a oportunidade de iniciar esse trabalho com o nosso irmão Edmilson, Luiz Anselmo, que demos continuidade no trabalho, hoje eu acho que não existe mais, né? E avançamos para a glória de Deus. A Barra, nós reiniciamos esse trabalho também. E foi assim um tempo de um crescimento extraordinário na minha vida. E influenciou poderosamente na minha visão ministerial hoje, como pastor de uma igreja batista, de uma igreja que tem uma história. E hoje a gente tem desenvolvido e dado prioridade à obra missionária aqui na nossa igreja, e é fruto do que eu aprendi aí em Sião nos mais de 7 anos que eu trabalhei como ministro, né? Porque trabalhei antes de ser ministro e já trabalhava na obra missionária. Então, estou dizendo aí de coisas de mais de 15 anos envolvido com a obra missionária. Então, esse tema me envolve, me mexe comigo, né? Mexe com minhas estruturas e amo falar de missões, é uma das coisas que mais me toca ao coração. E o tema que eu escolhi para hoje à noite, a Aninha me deixou livre, né, para eu falar o que Deus colocasse no meu coração, e eu pensei de falar em um tema que já falei aqui na nossa igreja, que é missões, privilégio ou responsabilidade. E a gente vai pensar um pouco sobre essa temática, tá bom? Vamos ter uma palavrinha de oração pedindo a Deus que fale ao nosso coração por meio da sua palavra, né? Pela sua santa e justa palavra. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, usa-nos nesse momento, ó Deus, abre o nosso entendimento e fala ao nosso coração de maneira muito especial. Ó Deus, que a tua palavra possa encontrar morada em nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. É sempre uma grande responsabilidade assumir o púlpito do meu pastor, né? Meu pastor e mestre, pastor Walter, mesmo que seja online. Online tem um peso menor do que está aí, né? Ao vivo. Essa semana eu estava lembrando da primeira vez que eu preguei no púlpito de Sião com o pastor sentado ao lado. Então foi um grande desafio para mim. Os joelhos se tocavam várias vezes durante a pregação. Mas sempre é um grande desafio estar pregando no púlpito do pastor Walter, pelo exemplo, né, e pela pessoa que ele é. Mas que Deus nos dê graça, né, nesse propósito, tá bom? A palavra do Senhor, abra aí sua Bíblia em Romanos capítulo 10, versículos de 11 a 15. E a palavra do Senhor diz o seguinte: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam
coisas grandes, né? Louvado seja Deus por esse texto. A gente vai voltar para ele daqui a pouquinho, mas agora eu quero ler um outro texto com vocês que vai fazer a nossa, vamos dizer assim, introdução, né? Não é um sermão expositivo, é um sermão temático, como a gente chama, né? E a gente vai falar sobre essa temática: missões, privilégio ou responsabilidade. E segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo de 1 a 3 e versículo de 9 a 12, diz o seguinte: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. E os versículos de 9 a 12 que diz: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender, né? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas os convém ser um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia do Senhor, o dia de Deus, em que os céus com fogo se desfarão. Louvado seja Deus pela sua palavra, né? O texto da nossa mensagem é Romanos, a gente vai voltar para ele daqui a pouco, mas esse texto de Pedro nos traz um relato muito interessante, que é o relato da condição do ser humano. E no relato de Pedro, ele vai também nos lembrar que a igreja de Jesus Cristo vai lembrar que a mensagem central da igreja de Cristo deve ser sobre a volta do Senhor. E ele lembra isso, que o Senhor voltará e não tardará. Muito em breve ele voltará. Ele chama atenção, então, na sua escrita, né, de que o retorno de Jesus é um fato, é uma realidade. E, lendo as Escrituras, podemos afirmar de que este retorno está muito próximo. Por quê? Porque nós estamos vendo os sinais se cumprindo, nós estamos vendo os sinais cada dia mais fortes, mais evidentes. Então, lendo o texto de Pedro e analisando o nosso contexto atual, nas últimas décadas que nós temos presenciado, não há dúvida de que a volta de Jesus é iminente. E Pedro vai falar de algumas questões que fazem parte desses sinais. Ele fala, por exemplo, sobre os escarnecedores. Nós podemos analisar nessa sociedade que a depravação do ser humano, tanto na sua sexualidade, que é um dos pontos mais depravados nessa sociedade, quanto nas relações com o próximo, a falta de amor, a falta de respeito um para com o outro. Pedro também vai falar dos caluniadores. Os caluniadores são aqueles que levantam calúnias contra o evangelho do Senhor. Os caluniadores são aqueles que maquinam e falam coisas contra os valores da palavra de Deus. Então a gente vai encontrar estudiosos, imprensa, jornalistas, enfim, em várias áreas da sociedade, do conhecimento, né, que estão atacando a igreja, que estão atacando a Bíblia Sagrada, que estão atacando os valores da palavra do Senhor de todas as formas, de todas as maneiras. E então, assuntos que são assuntos bíblicos, que a gente tem a obrigação de ensiná-los, né, como divórcio, recasamentos, sexualidade, enfim, esses assuntos
eles são debochados por esses escarnecedores. Por quê? Porque eles estão imersos em um mundo de divórcio, da falsa prosperidade, a sexualidade liberal, o pecado deixou de ser culposo, né? Todo mundo peca de livre vontade, enfim, a vida eterna, as pessoas não estão mais preocupadas com a vida eterna e por aí vai. A palavra de Pedro é que a igreja ela deve permanecer em paz, ela deve permanecer imaculada, ela deve permanecer irrepreensível, como nós podemos ver no versículo 14, né, que nós não lemos, mas está aqui, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, qual é a posição da igreja nesse contexto tão turbulento? É que ela tem que permanecer em paz, ela tem que permanecer imaculada, irrepreensível nos seus valores e na fidelidade à palavra do Senhor. Bem, é fato que a igreja do Senhor deve ter uma conduta ética que condiga com a sua mensagem. A igreja não pode ter um comportamento que vá de encontro à mensagem que ela prega, aos seus ensinos. E esses ensinos têm como base as escrituras sagradas. A igreja do Senhor, ela tem a responsabilidade, né? Ela tem responsabilidades a serem cumpridas diante da sociedade. Jesus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e não podemos nos abster dessa responsabilidade. E como luz, nós temos que proclamar a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo, a mensagem daquele que é amor, mas que também é justiça. Então, a sua mensagem, a mensagem da igreja, ela não tem compromisso com a política. Por exemplo, a política partidária, que está muito na moda, né? As igrejas tomarem partido político. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela não tem compromisso com a política partidária ou com nenhum outro político oportunista. Aliás, o que não falta é política oportunista para se aproveitar da igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela não tem compromisso com o que os outros acham certo. O seu compromisso é com a verdade. A igreja do Senhor, ela não tem compromisso com os costumes do mundo, aquilo que é normal para as pessoas no mundo, mas o seu compromisso é com Deus. O seu compromisso é com a Bíblia Sagrada. O seu compromisso é com Deus da Bíblia Sagrada. Aí eu lembro de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, parte A, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja do Senhor, ela tem que ter firmeza na proclamação deste Evangelho. O Evangelho que tem poder para transformar, o Evangelho que é o dínamo de Deus para transformar o ser humano. Aí eu me lembro também da palavra de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 9, versículo 16, parte B, quando Paulo expressa com muita propriedade: e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim, coitado de mim, se não anunciar o Evangelho. Coitada da igreja na nossa geração que não anuncia o Evangelho porque tem vergonha de falar do Evangelho. Coitado daquele que não anuncia o Evangelho porque tem medo de ser repreendido pelo mundo. Coitado daquele que não anuncia o Evangelho porque se envolveu tanto com as coisas desse mundo que não tem a coragem de confrontá-lo com o Evangelho. Então, cuidado, porque a palavra de Paulo sirva, né, de alerta para todos nós e que possamos dizer como ele: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Esta palavra fervorosa de Paulo nos chama a atenção para algo sublime e de excelência e essencial para a existência da igreja enquanto igreja. Aqui eu estou falando de igreja, não aquela estrutura, né, administrativa, burocrática e etc. Mas eu estou falando da igreja enquanto organismo vivo.
Igreja, enquanto organismo vivo que é formada pelas pessoas que foram regeneradas, transformadas pelo poder do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Sim, missões é o tema que envolve a igreja. Porque tudo que a igreja faz, tudo que fazemos, deve visualizar vidas para o reino de Deus. A nossa missão é anunciar o Evangelho. Em Mateus 28, 19 e 20, o Senhor nos diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A missão da igreja é proclamar o reino. Tudo que ela faz deve ser para a adoração do Senhor e para a proclamação do Evangelho para alcançar o homem pecador. Em João 20, 21, está escrito, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Senhor nos enviou, irmãos. E nós devemos obedecer à ordem, ao envio do Senhor, ao imperativo do Senhor. Precisamos ser obedientes à ordem do Senhor. E tudo, repito, tudo que nós fazemos na vida enquanto igreja do Senhor deve ser para proclamar o Evangelho. Se não está proclamando o Evangelho, a igreja está no caminho errado. Ela precisa repensar o seu trilhar. Porque missões é a prioridade na missão da igreja. Então, eu entendo que missões é uma responsabilidade da igreja do Senhor. É nossa responsabilidade. Sendo nossa responsabilidade, não podemos medir os esforços para investir no avanço missionário. Nós temos em Atos 1:8 a dimensão da obra missionária. Nós temos Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Ou seja, nós temos aqui contemplada as 4 missões da igreja. A Igreja Sião, por exemplo, ela realiza a campanha das 4 missões anualmente. Faz missões o ano todo, sempre foi assim. Eu acredito que continua sendo. Ou seja, a nossa Jerusalém é Salvador, é missões locais. A Judéia, nosso estado da Bahia, é missões estaduais. É o mês que vem, mês de julho, é o mês de missões estaduais. A nossa Samaria é missões nacionais, é o nosso país, é setembro, mês de missões nacionais. Os confins da terra é o mundo em que nós vivemos, é as nossas missões mundiais no mês de março. Voltando ao texto inicial de Romanos, capítulo 10, nós podemos observar o que Paulo nos disse. E ele disse, olha, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pronto. Parece simples, né? Simplesmente isso, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se encerrarmos o versículo aqui, a gente estaria nos tirando qualquer responsabilidade. A responsabilidade é daquele que invocar o nome do Senhor. Mas só que o versículo 14 é que vai nos chamar a responsabilidade. E ele diz, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aí, para ficar mais estreito ainda para nós, o que é que vai dizer na sequência? Né? Pois que invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Só vai crer se ouvirem falar. Quem torna o nome de Jesus conhecido é a igreja. E nós estamos nos calando diante deste mundo. O mundo está em ebulição e nós precisamos denunciar o pecado do mundo. Falar de missões é denunciar o pecado do mundo. O pecado não pode, a mensagem sobre o pecado não pode ser tirada da mensagem cristã. E como é que eles vão saber que estão em pecado se não há quem denuncie? E quem vai denunciar é a igreja. E eles só poderão crer se eles ouvirem falar. Foi dada à igreja a responsabilidade de falar de Jesus. Nós não estamos aqui para falar sobre outros assuntos. O nosso púlpito não pode ser ocupado com outras temáticas, senão Jesus Cristo, meus irmãos. Então a responsabilidade é nossa, não vamos esperar que o Estado faça isso, mas é a igreja.
Mas como ouvirão se não há quem pregue? Se os crentes estão se esquivando, estão fugindo da pregação do Evangelho. Cabe à igreja pregar a salvação. E como pregarão se não forem enviados? É papel da igreja local treinar, capacitar e investir nos seus membros para que tenham a capacitação necessária para serem enviados ao mundo. O cristão ele é enviado ao mundo para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo. Tudo isso nos mostra a responsabilidade que temos diante de Deus e da sociedade, que, como já dissemos, está passando por sérios problemas éticos e morais. Mas a obra missionária não pode ser encarada apenas como uma obrigação. Porque se nós fizermos apenas por obrigação, seremos chamados por Deus de servos inúteis. Não é isso que está lá em Lucas 17:10? Olha, cara, o que é que diz o texto? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Não temos que fazer porque é nossa obrigação fazer, não. Temos que fazer porque é o nosso papel, é por obediência e é por amor às almas perdidas. Mas que possamos ouvir do Senhor, meus irmãos, naquele grande dia, o que está em Mateus 25:21. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Pois, amados irmãos, fazer missões é um grande privilégio. É um grande privilégio que Deus deu à igreja. Por isso que quando a igreja faz missões, ela cresce. A igreja que faz missões cresce, mas cresce não apenas no número de novos convertidos, não. Não cresce apenas nas finanças, não. Ela cresce no amor. Ela cresce no cuidado entre os irmãos. Ela cresce porque ela se torna uma verdadeira comunidade de servos que respeitam uns aos outros e compartilham de tudo, cuidam um do outro, ajudam um ao outro, oram uns pelos outros, dá assistência aos necessitados, estende a mão ao caído. Uma igreja que faz missões, ela desenvolve essa sensibilidade por natureza. Porque assim faziam os crentes da igreja primitiva, que nós fazemos tanta questão de lembrar deles, né? Mas é como se eles estivessem lá longe da gente. Vamos trazê-los para perto da gente. O seu exemplo para perto da gente. Vamos imitá-los, como está lá em Atos 2, 41 e 47. Este é o resultado de uma igreja que olha para missões. Quando a gente lê o texto de Atos, eu não vou ler por causa do tempo, leia Atos 2, do 41 e 47. Este é o resultado de uma igreja que olha para missões como responsabilidade, mas principalmente como um privilégio. Como disse Paulo ao nosso texto básico, no versículo 15, assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Aleluia, meus irmãos! Pregar o evangelho é maravilhoso! Olha o que é que diz, eu leio agora o texto de Isaías, que está em concordância com o texto de Paulo, é uma intertextualidade, né? Conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, quem faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, quem faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Então, pregue a Jesus Cristo. Quer falar de alguém? Fale de Jesus Cristo. Proclame o seu amor. Proclame a sua justiça. Diga, denuncie o pecado do mundo, mas apresente a graça, o perdão, a misericórdia de Deus, porque Jesus ele veio para salvar o pecador. Ele não veio buscar aquele que estava sadio, não. Ele veio buscar os doentes, ele veio buscar os perdidos, ele veio buscar os abandonados, ele veio buscar os excluídos, ele veio buscar o pecador perdido. E quem vai pregar para o pecador?
Somos pecadores convertidos que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Proclame a Jesus Cristo. Ame a Jesus Cristo. E proclame a sua mensagem. Porque você não vai falar de alguém que você não ama. Ame a Jesus Cristo e fale dele. Que Deus abençoe. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe cada irmão. Deus abençoe a você que está, sabe, frio na fé, frio na sua disposição de proclamar o evangelho. Que Deus te desperte. Acorda. Né? Como diz a nossa irmã Débora, desperta-te, Baraque. Levanta-te, Débora. E proclame a Jesus Cristo. Um abraço muito carinhoso, meu, de Beth, de Joaquim, de Sara, da Primeira Igreja Batista, em Amélia Rodrigues. Um cheiro no coração. E que o Senhor te abençoe, e te guarde, e te ilumine a cada dia. Um forte abraço a todos.